Alô, meu amigo, fala minha amiga. Vamos falar um pouco agora sobre alguns gráficos ruins que foram produzidos realmente por gente grande, por empresas grandes e que são gráficos problemáticos. Então a gente vai discutir um pouco sobre esses problemas para que a gente não repita na nossa atuação profissional aí na nossa vida. Esse primeiro gráfico aqui, eu alterei os nomes das empresas, mas são empresas grandes de tecnologia na China. Então, para não ter nenhum problema de direitos autorais, eu preferi modificar os nomes. Mas o gráfico é bem isso aqui. Eu modifiquei os nomes em cima do próprio gráfico que eu coletei. Então, o objetivo desse gráfico, ele foi produzido por uma dessas empresas, que eu vou chamar aqui da empresa TopTech. Então, ele quer comparar a TopTech com as outras principais concorrentes do mercado. Então, perceba que, na verdade, aqui a gente não é um gráfico só. Aqui a gente tem três gráficos, porque perceba que aqui a gente está falando do trimestre 2 e ele está comparando o market share. O que é o market share? É o domínio de mercado, é o quanto do mercado sua empresa possui, quanto do mercado sua empresa domina. Então, aqui ele está mostrando justamente que a nossa empresa, no caso aqui, a empresa que elaborou a pesquisa, ela detém 13% do mercado, enquanto as outras concorrentes, essa aqui, detém mais, e essa terceira concorrente detém somente 8,2%. Então perceba que nesse primeiro gráfico aqui a gente está lidando com percentuais. Nesse segundo gráfico, também no segundo trimestre de um ano tal, eu nem coloquei aqui qual seria, talvez até fosse importante aqui colocar, diante das principais concorrentes em 2000 e alguma coisa, aqui, no ano em que o relatório foi elaborado. Então aqui ele também está no segundo trimestre, só que aqui a gente não está mais trabalhando com market share, aqui a gente está trabalhando com vendas. Então, como a gente está trabalhando com vendas, a nossa grandeza aqui, a nossa unidade já é de milhões de unidades monetárias, né? Eu não coloquei aqui real, mas eu creio que seja. A ideia é que fosse em milhões da moeda lá local. E então aqui a gente já não trabalha mais com percentuais, agora a gente está trabalhando com milhões. Então esse 21,2 aqui é 21,2 milhões, não é 21,2 unidades. Só que aí perceba o seguinte, isso aqui é uma premissa muito importante para quem trabalha com dados. O tamanho das barras ou o tamanho das colunas importa, e importa muito. O objetivo das colunas, das barras, das linhas em um gráfico é justamente para que você possa ter uma comparabilidade. Então, se você ignora a proporção entre as barras, você tem um problema. O leitor tem um problema, aliás. Então, qual é o problema aqui? O problema é que, nesse primeiro gráfico, você tem 13 com uma barrinha menor do que, com a barrinha maior, aliás, do que aqui, onde ela vale 21. Então, você está dizendo que a barrinha de 21 ela é menor que a barrinha de 13, quando, na verdade, o valor 21 é maior do que o valor 13. Então, há uma incoerência aqui. Tudo bem, essa incoerência ela é causada porque a gente está lidando com unidades diferentes. Aqui a gente está lidando com percentuais e aqui com milhões. Então, vão ser grandezas diferentes, o tamanho das barrinhas vai ficar diferente. Logicamente, isso aí vai causar um problema, porque quando você pega todos os gráficos ao mesmo tempo, você espera fazer uma leitura rápida como se todos estivessem na mesma base de mensuração, e na verdade não estão. Então o problema aqui, na verdade, é o seguinte, o problema é que nós não temos um gráfico só, aqui são 3 gráficos, todos eles são diferentes. E aqui esse terceiro, ele tem o mesmo problema dos outros, ou seja, a unidade de mensuração já mudou, ele já não é mais nem unidade monetária e nem percentual. Agora a gente tem unidades mesmo, né, de pontos de vendas na China. Então, é engraçado que o quadrinho que representa o maior número, 149, é a menor barra entre os 3 gráficos. Então, quando você quiser apresentar muita informação assim, sempre procure, se possível, dividir os gráficos, colocar... Eu faria isso aqui em 3 gráficos separados. Ah, John, mas prejudica
a compreensão? Não, não prejudica a compreensão porque eles são informações diferentes. A informação do market share é uma coisa, a informação de vendas é outra coisa. E o número de pontos de venda é outra coisa. Então, na verdade, ele está informando aqui 3 informações diferentes que poderiam muito bem ser passadas em gráficos separados para não confundir o leitor. Eu sempre acho que, se você puder separar os gráficos, até facilita a sua vida na hora de apresentar, se você estiver fazendo uma apresentação, porque aí você caminha devagarzinho, etapa por etapa, porque quando você apresenta muita informação condensada, causa dúvida, causa perguntas, e às vezes quando você está falando do primeiro ponto aqui, alguém já está te perguntando uma coisa lá do terceiro gráfico, porque você jogou toda a informação de uma vez ali na cabeça do leitor, né, do ouvinte, e aí confunde ele te confunde de volta, aí isso pode prejudicar bastante a sua apresentação. Então eu diria que esse gráfico é um gráfico que tem a informação boa, a informação está de boa qualidade, só que a apresentação dele está uma apresentação ruim. Ela poderia ter sido apresentado separado e facilitar a vida do apresentador e do ouvinte, do leitor da informação. Este gráfico aqui, ele já é um pouco mais complexo, é uma situação mais complexa. O gráfico foi apresentado por uma emissora de TV. Eu não lembro se essa emissora de TV foi quem contratou a pesquisa de opinião ou se ela estava apenas repassando a informação. Eu creio que a pesquisa foi solicitada pela emissora porque o objetivo de a emissora mostrar essa pesquisa aqui era muito claro. O objetivo dela era desacreditar essa emissora aqui, Sempre News, que era sua concorrente. Então, o que é que ela estava tentando dizer aqui? Ela estava tentando mostrar para a sua audiência, né, que somente aqueles que eram fanáticos de um partido político A acreditavam na Sempre News. Olha aqui a pergunta: em qual emissora de notícias você acredita mais? Então, constatou-se que quem acreditava, quem era simpatizante do partido A, acreditava bastante na Sempre News. Então, veja aqui, ó, ela acreditava bastante na Sempre News. Essa parte branca aqui, esse gap, esse vazio aqui, são justamente as pessoas que não responderam, né, os votos nulos e tal. Já quem não tem partido, ou quem era defensor do partido B, eles já não acreditam tanto na Sempre News como os partidários do partido A. Resumindo, qual era a mensagem aqui? A menos que você seja um fanático do partido A, você não acredita na Sempre News como você acredita nas concorrentes. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Perceba que a comparação não é entre Sempre News e a emissora A, emissora B, emissora C. É entre a Sempre News e todas as outras emissoras somadas. Isso muda totalmente o caráter da informação. Isso muda totalmente o resultado da informação. Porque imagina que nessa barrinha toda aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 emissoras. 1, 2, 3, 4, 5 emissoras. Vamos supor que eu vou dividir essa barrinha aqui igualmente entre 5 emissoras. A realidade é que se você dividir isso aqui por 5, mesmo os partidários do partido B ainda acreditam mais na Sempre News do que em cada uma das outras individualmente. Ah, John, mas aí talvez não seja dividido igual. Talvez aqui a High News ela tenha uma parcela maior aqui. Eu sei, mas como é que eu vou saber, já que eles agruparam tudo num balaio só? Então, o que eu quero dizer é que a informação aqui não foi completa, a informação foi enviesada, eles agruparam todos esses concorrentes aqui da Sempre News para passar a impressão de que, a menos que você acredite, seja um fanático aí, fundamentalista do partido A, você não acredita na Sempre News, quando na realidade isso aqui é uma manipulação. Se você colocasse aqui a pesquisa com as 1, 2, 3, 4, 5, com as 6 emissoras, cada uma sendo uma categoria de dados aqui, você veria que, na verdade, mesmo quem não tem partido e quem tem partido B acredita o tanto quanto ou até mais na Sempre News do que nessas outras emissoras
aqui. Então, esse é o tipo de gráfico que, se você não for treinado, você se deixa levar, você se deixa manipular. E é muito perigoso porque você pode levar pessoas a tomarem decisões ruins com base numa informação manipulativa. Nesse caso aqui, foi um gráfico feito por profissionais. Eu não acredito que tenha sido erro. Na minha opinião, isso aqui é um gráfico feito com uma intenção incorreta. É um gráfico que tem uma boa apresentação, você percebe o profissionalismo. Um gráfico, como eu falei, limpo, um gráfico eficiente, com as cores sóbrias, mas a informação que ele passa é uma informação ruim, porque é uma informação tendenciosa. E esse é um outro gráfico igualmente tendencioso, onde uma emissora estava medindo ali a popularidade de dois candidatos. Um político estava tentando a reeleição e o outro estava se candidatando para tomar o cargo daquele que estava no poder. Tomar, assim, pelo meio do voto, né? Não na força. Eu digo, esse candidato aqui, ele queria ser eleito no lugar desse aqui. E esse aqui estava tentando a reeleição. Então, entenda que a pesquisa foi a aprovação popular aos candidatos a governador de um lugar tal. Não vou citar aqui a fonte, mas aí perceba que o primeiro bloquinho, a primeira coluna aqui, ela mostra os candidatos que acreditam, os respondentes, né, da pesquisa, que acreditam que o candidato A fez um bom governo. Aqui ele mostra os respondentes que acham que o candidato B fará um bom governo. Então, você está comparando aqui fez com fará. Não são unidades iguais. Você está comparando aqui maçã com banana. Não faz sentido, porque os candidatos que opinaram em favor desse aqui, ou contra esse aqui, eles já têm um governo olhando para trás, né? Já tem um histórico de governo. Então, aqui é um conhecimento de fato, enquanto aqui é mera esperança. Não dá para você realmente medir uma expectativa futura com algo que já é passado. Então, é novamente uma pesquisa tendenciosa que vai levantar a bola aqui do candidato à eleição, enquanto prejudica aí a imagem daquele que tenta se reeleger. Pode ser que esse aqui, depois de ser eleito, daqui a 4 anos, a aprovação dele esteja menor do que os 48% desse aqui. Então, na verdade, aqui a gente está comparando grandezas diferentes. A comparabilidade está prejudicada e esse é mais um gráfico tendencioso, mais um gráfico que tem uma apresentação muito boa, novamente um gráfico limpo, simples, direto, a informação está fácil de ver, mas se você não for treinado, você é enganado por um gráfico manipulativo.